Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio para tratar de forma simples de acontecimentos históricos e hoje o Tempo de História é sobre a primeira fase da República no Brasil, que é chamada de Primeira República ou República Velha. É interessante destacar em relação a essa primeira fase do governo uma crise econômica que aconteceu no país, a chamada crise do encilhamento. Encilhamento fazendo uma referência, uma alusão às corridas de cavalo, o momento onde os cavalos eram preparados para a corrida, para o jockey poder montar, colocando selas, por exemplo. E por que crise do encilhamento? Porque houve uma emissão desordenada de dinheiro, promovida pelo ministro da Fazenda da época, o ministro Rui Barbosa, sem que fosse obedecida, entre outras regras, a questão do lastro-ouro, ou seja, a emissão de dinheiro sendo correspondente à quantidade de ouro nos cofres do governo. Rui Barbosa, na tentativa de incentivar o desenvolvimento industrial do país, entre outras medidas, ele estabelece uma medida protecionista, como, por exemplo, aumentar os impostos sobre os produtos importados, assim, fazendo com que o produto nacional vencesse a concorrência em relação aos produtos importados que chegariam mais caros aos consumidores, mas também ele procura ampliar o crédito para aquelas pessoas interessadas em abrir fábricas e indústrias no país para inserir o Brasil dentro desse processo de industrialização que há muito tempo já acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Porém, o resultado dessa facilitação do crédito foi que empresas fantasmas foram criadas, pessoas pegaram dinheiro emprestado e, como a empresa nunca existiu, nunca havia saído do papel, não pagaram os empréstimos que haviam contraído com os bancos. E o resultado disso tudo foi a subida geral dos preços, uma alta inflação e também a economia entrando numa séria crise econômica. Então a República já se inicia com uma grave crise econômica. E para a gente terminar, cabe também a gente destacar algumas informações a respeito da economia brasileira durante a Primeira República. O café ele continuava a ser o carro-chefe da economia brasileira, produzido em larga escala para atender o mercado exterior, era um produto de exportação. Seguindo o café, a gente tinha a borracha, que em determinados momentos chegava a 25% das exportações brasileiras, até que a gente começa a perder a concorrência para a borracha asiática. Lembrando que ingleses e holandeses levaram mudas das nossas seringueiras e plantaram na Ásia, aonde a produção foi mais barata que a nossa. E também cabe destacar o cacau nesse momento. Em relação à indústria brasileira, ela cresce, especialmente no momento da Primeira Guerra Mundial, onde, entre outras coisas, a gente tem o fenômeno de substituição da importação. Ou seja, alguns produtos mais simples que não davam para ser comprados, não estavam mais sendo trazidos de fora, importados, o governo começa a incentivar que as indústrias brasileiras produzam ele internamente. As principais indústrias naquele momento eram a têxtil, a alimentícia e de vestuário, têxtil de tecido, alimentícia de alimentos e vestuário, roupas, de um modo geral. E também cabe destacar que houve um aumento da urbanização brasileira, lembrando que as indústrias elas eram instaladas principalmente nas cidades, e esse aumento da urbanização também está atrelado, está vinculado a um crescimento populacional. Não esquecendo que esse crescimento populacional também se deveu à imigração de estrangeiros fugindo dos horrores da guerra. Bem, espero ter ajudado. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre a história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!